Feche os olhos por um instante e imagine seu coração em silêncio. Talvez sua respiração esteja pesada hoje. Talvez o silêncio da sua casa esteja gritando por dentro. Talvez o tempo tenha se tornado um inimigo invisível, aquele que passa, mas não muda nada. Você já orou tanto, já clamou em madrugadas frias, já ungiu portas, já chorou em silêncio, enquanto todos pensavam que estava tudo bem. E mesmo assim, parece que Deus está presente, mas inerte. Como se Ele visse, mas não interviesse. Como se Ele soubesse, mas escolhesse não agir. A alma se cansa de esperar quando a vida parece congelada. E é nesse ponto, quando a alma sangra e a fé vacila, que muitos desistem. Não porque perderam a fé em Deus, mas porque começaram a duvidar que Ele ainda age por eles. Será que minha oração ainda move os céus? Ou Deus se esqueceu de mim? Essa pergunta pode estar sussurrando na sua mente há dias, meses ou até anos. E se você já pensou isso, você não está só. Davi também lá no Salmo perguntou, 13, ele grita para o céu: Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Essas palavras não são de um incrédulo. São de um homem que conhecia a presença, mas estava ferido pelo silêncio. O silêncio de Deus fere mais do que o ataque do inimigo. Porque o inimigo nós esperamos, mas o silêncio de Deus nos confunde. A espera sem resposta parece um túnel sem fim. Mas há uma verdade espiritual escondida na história de Ana. Aquela mulher que passou anos sendo chamada de estéril, esquecida, diminuída, e ainda assim manteve-se diante do altar. Ela não sabia, mas sua espera não era desperdício, era preparação. Quando Deus finalmente respondeu, não foi apenas um filho, foi um profeta. O tempo de Deus nunca vem vazio. Ele sempre traz propósito. A fé é o pássaro que sente a luz e canta quando a aurora ainda está escura. Escreveu A.W. E talvez o Espírito Santo te trouxe até aqui para ouvir exatamente isso. A sua aurora está escura, mas há um som vindo do céu. E é hora de cantar antes do dia nascer. É hora de proclamar antes de ver. Porque o que levava anos, Deus pode fazer em dias. O tempo, para muitos, se tornou um altar de dor. Esperar por anos e não ver mudança gera raízes profundas de incredulidade. Há um cansaço que não é físico, mas espiritual. O cansaço de orar por anos por alguém e não ver transformação. De clamar por uma cura e só ver o quadro piorar. De sonhar com a restauração de algo que parece já ter sido enterrado. E nesse processo, o coração pode começar a acreditar em mentiras sutis. Deus me esqueceu. Não vai mudar. Isso é o meu destino. Mas hoje, o Espírito de Deus vem nos lembrar. O tempo não é seu inimigo. É um altar escondido onde Deus prepara milagres com propósito. Deus não desperdiça silêncio. Ele não ignora lágrimas. Ele não se distrai com sua dor. Ele está forjando algo eterno, enquanto você acha que nada está acontecendo. Você se lembra do azeite puro que Deus pediu para manter aceso no tabernáculo, em Êxodo 27:20? Ele era extraído com pressão e com tempo. Só o azeite que passou pelo processo era digno de queimar diante da presença.
Assim também é sua história. Deus está pressionando áreas da sua vida, não para esmagar você, mas para extrair algo puro. A fé que nasce sem processo é frágil, mas a fé que resiste ao tempo, essa move os céus. Por isso, consagre hoje cada ano de silêncio como uma semente espiritual. Não veja como tempo perdido, veja como altar construído, porque o que você chama de atraso, Deus chama de preparo. Mas há algo que precisa ser quebrado hoje. Ciclos silenciosos de incredulidade, crenças enterradas no coração como "isso nunca vai mudar", "essa promessa não era para mim", "já aceitei que vai ser assim para sempre". Essas frases não foram ditas em voz alta, mas foram sentidas. E quando elas se instalam no coração, roubam a força da proclamação. Confessar sem convicção é apenas repetir palavras. É religião sem fogo. Mas quando você se levanta e proclama com fé, ainda que seus olhos estejam cheios de lágrimas, o mundo espiritual começa a se realinhar, porque a voz ungida carrega o som da autoridade do reino. Isaías 60:22 declara: "O menor virá a ser 1000, e o mínimo, uma nação poderosa. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente". Essa não é apenas uma promessa, é um decreto. Quando você proclama essa palavra, você ativa no invisível um movimento divino. É como as trombetas de Josué. Não foi o som que derrubou os muros, foi a fé por trás do som. Assim será com você. O que levava anos para ceder começará a ruir diante da proclamação que sai da sua boca, cheia de fé. Quando a alma está ferida pela espera, ela tende a se esconder atrás de uma fé inerte. Muitos chamam de paciência, o que na verdade é medo de tentar de novo. O coração diz: "Vou esperar em Deus", mas por dentro já desistiu de mover-se, já aceitou o silêncio como resposta definitiva. Mas o Espírito Santo quer nos lembrar hoje: esperar não é paralisar. Esperar é estar de pé, pronto para obedecer. Há momentos em que o céu só se move quando o Espírito se levanta e ordena. Foi assim com Abraão. Ele creu contra a esperança e chamou à existência aquilo que não existia, conforme Romanos 4:17. E é assim que a fé verdadeira se move. Ela proclama antes de ver. Ela se posiciona antes do milagre acontecer. Talvez você esteja num momento como o de Pedro, na tempestade. O vento não parou. As ondas não cessaram. Mas Jesus liberou uma palavra: "Vem". E só anda sobre as águas quem ouve e obedece, mesmo no meio do caos. É tempo de se levantar no Espírito e ordenar que a promessa venha. Não com arrogância, mas com autoridade. Não com medo, mas com fé. Chame à existência aquilo que Deus já colocou no seu espírito. Proclame cura onde há diagnóstico. Proclame restauração onde há separação. Proclame vida onde há silêncio. A alma pode esperar, mas o espírito precisa ordenar. Há uma dor sutil que muitos de nós carregamos: o silêncio de Deus. Aqueles períodos em que o céu parece fechado, onde nenhuma oração ecoa, onde nenhuma resposta chega.
E nesse silêncio, o inimigo semeia mentiras. Deus te rejeitou. Deus está bravo com você. Deus não se importa mais. Mas há algo que o Espírito quer revelar hoje. O silêncio de Deus não é ausência. Muitas vezes, o silêncio é esconderijo. Salmo 91 nos diz que Ele nos cobre com suas penas, que Ele nos esconde sob suas asas. Quando tudo fica escuro, pode ser que você não esteja sozinho. Pode ser que você esteja escondido. Maturidade espiritual não se mede por quanto ouvimos de Deus, mas por quanto permanecemos quando não ouvimos nada. Quem permanece nos dias em que o céu está mudo, permanece também nos dias de glória. E para atravessar esse vale de silêncio sem perder a fé, é necessário criar um altar íntimo com Deus. Uma forma simples e poderosa de fazer isso é começar um diário de espera. Escreva suas dores, suas perguntas, seus versículos. Baseie-se no Salmo 42. Por que estás abatida, ó minha alma? Davi conversava com sua alma. Ele lembrava-se da fidelidade de Deus, mesmo quando tudo em volta dizia o contrário. Faça isso. Escreva, ore, lembre-se, porque a semente de mostarda é invisível, mas está viva debaixo da terra. O que parece silêncio pode ser o início de algo que está germinando no secreto. Há dores que gritam mesmo quando a boca está calada. E muitas vezes, essas dores tentam calar também a nossa fé. Mas hoje, o Espírito Santo quer te lembrar. A dor não desqualifica sua fé. A dor não anula o que Deus prometeu. A dor, muitas vezes, é o lugar onde a fé amadurece. O inimigo tenta convencer você de que não tem mais autoridade para orar, proclamar ou sonhar, por causa da dor que ainda pulsa. Mas essa é uma mentira que precisa ser quebrada agora. O que você não proclama com fé, o inimigo tenta roubar com acusação. Por isso, mesmo com lágrimas nos olhos, é tempo de abrir a boca e declarar. É tempo de alinhar sua voz com o céu e proclamar o que Deus diz, não o que a dor grita. Jó 22:28 nos ensina: decretarás uma coisa, e ela se estabelecerá, e a luz brilhará em teus caminhos. Esse versículo não é poesia, é princípio espiritual. A proclamação com fé libera luz. A proclamação com fé quebra ciclos. A proclamação com fé abre portas. Talvez você esteja diante de um gigante hoje, e tudo em você quer recuar, silenciar, fugir. Mas lembre-se de Davi. Ele não esperou o gigante se aproximar. Ele correu para a batalha, proclamando antes mesmo de lançar a pedra. A vitória começou com a sua proclamação. Faça o mesmo. Proclame vida, cura, recomeço. Mesmo que o corpo esteja cansado, mesmo que a mente esteja confusa, sua fé pode se levantar em meio à dor. Mas há algo ainda mais profundo que o Espírito deseja revelar neste momento. Há prisões que não são apenas espirituais, são emocionais, são memórias não curadas, pactos invisíveis com o passado, padrões que se repetem como maldições disfarçadas de personalidade. Talvez você já percebeu isso. Sempre que algo começa a dar certo, algo acontece e tudo desmorona.
Sempre que você está prestes a viver algo novo, algo velho puxa você para trás. Isso não é coincidência, é resistência espiritual. E todo espírito que resiste à mudança precisa ser confrontado com verdade e arrependimento. Repetir os mesmos ciclos revela que há algo ainda preso. E a libertação começa com arrependimento genuíno e reposicionamento espiritual. Não basta dizer, quero mudança, se há aliança com o que te aprisiona. Por isso, o chamado hoje é para jejum e oração, não como um ritual, mas como um clamor sincero por quebra de padrões familiares, emocionais, espirituais. É tempo de romper com o que te acorrentava. Lembre-se dos muros de Jericó. Resistiram por séculos, mas caíram em dias quando o povo obedeceu e proclamou. O que resiste há anos na sua vida pode ruir agora, se houver arrependimento, fé e proclamação. Há milagres que não se manifestam enquanto vivemos apenas no tempo cronológico. Existem promessas que só se cumprem quando entramos no tempo de Deus. O tempo Kairos, aquele tempo profético que não depende de calendários, mas de alinhamento. Talvez você esteja preso a uma cronologia humana, contando os dias, os meses, os anos, tentando entender quando será a sua vez. Mas o Espírito Santo quer realinhar sua visão hoje. Há promessas que Deus reservou para dias específicos. Dias em que o seu coração está pronto. Dias em que sua obediência foi plena. Dias em que o céu decide intervir porque o propósito amadureceu. O milagre rápido, aquele que transforma em dias o que levou anos para se quebrar, só acontece quando há uma obediência pronta. Maria sabia disso. Nas bodas de Caná, ela não viu vinho, mas viu uma oportunidade. Ela não discutiu com Jesus, apenas olhou para os servos e disse, fazei tudo o que ele vos disser. E naquele momento, o tempo se acelerou. O que era improvável se tornou inevitável. O vinho novo fluiu porque alguém decidiu obedecer. Declare hoje, Abacuque 2:3, sobre cada promessa esquecida. Ainda que demore, espere-o, porque certamente virá, não tardará. Você não está atrasado, você está sendo preparado, e quando o dia chegar, será rápido, será sobrenatural, será cheio de glória. Mas há algo que precisa ser confrontado com urgência. A maldição da espera, sem ação. Há um tipo de espera que paralisa, uma espera que se disfarça de espiritualidade, mas esconde uma fé adormecida. Jesus encontrou isso no tanque de Betesda, um homem que há 38 anos esperava um milagre, mas já tinha perdido a iniciativa. Ele esperava que alguém o colocasse nas águas. Esperava que algo acontecesse. Esperava, mas não se movia. E Jesus o ativou com uma pergunta. Queres ser curado? Foi ali que a fé precisou virar movimento. Há momentos em que a bênção só vem para quem abre a porta quando Jesus bate. Ficar esperando eternamente pode se tornar comodismo espiritual. Deus honra a perseverança, mas também honra o posicionamento. É tempo de buscar discernimento em oração. Senhor, é hora de agir. E se for, mova-se.
Ainda que seja um passo pequeno, ainda que seja apenas levantar-se em oração, recomeçar aquele projeto, restaurar aquele relacionamento. Como o paralítico do tanque, talvez você esteja esperando alguém te mover. Mas Jesus está diante de você agora, dizendo: levanta-te. O tempo da espera sem direção chegou ao fim. E para encerrar esse momento, há uma cura que o Senhor deseja liberar: a restauração da esperança ferida. A esperança adiada faz adoecer o coração, como diz Provérbios 13:12. Talvez a sua alma esteja doente, não no corpo, mas na expectativa. Você já esperou tanto que parou de esperar. Já acreditou tanto que hoje prefere não se decepcionar. Mas Deus não quer apenas cumprir promessas. Ele quer restaurar sua esperança. Ele quer que você volte a sonhar com alegria, a orar com fé, a viver com expectativa. A decepção acumulada é um véu espiritual que bloqueia novas promessas. E hoje, esse véu pode cair. Deus não está apenas reorganizando sua história, Ele está curando seu espírito. Ele está tocando áreas que foram machucadas por esperas frustradas. Romanos 15:13 diz: que o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em crer. Não é sobre ter tudo resolvido, é sobre crer mesmo em meio às dores. Por isso, ore. Renda sua esperança ferida ao Deus da esperança. Como Ezequiel no vale de ossos secos, Deus não restaura apenas a estrutura, Ele sopra vida. Ele restaura não só os ossos, mas o espírito de vida. Proclamar quando tudo vai bem é fácil, mas proclamar no escuro, isso é ato profético. Isso é guerra espiritual. Isso é fé que fere o inferno. Porque quando você abre a boca em meio à escuridão, quando você declara a palavra enquanto tudo parece contrário, você libera sementes espirituais no invisível. Proclamar é ativar o mundo espiritual ao redor. É mover céus e anjos. É dizer com autoridade: eu creio mesmo quando não vejo. E essa proclamação antecede a manifestação. O milagre começa na boca. A restauração começa com uma palavra. A mudança começa quando você declara com fé que aquilo que parecia impossível vai se cumprir. Não porque você é forte, mas porque Deus é fiel. Salmo 126 é um salmo de proclamação. Ele começa dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Talvez hoje você se sinta como quem parou de sonhar. Mas o mesmo Deus que restaurou Sião está diante de você agora. Por isso, proclame esse salmo como profecia pessoal. Declare que os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Declare que há um tempo determinado para o riso depois do pranto. Como o profeta Elias, talvez você só veja uma pequena nuvem, mas ouça com os ouvidos espirituais a som de abundância de chuva vindo sobre sua vida. A proclamação libera o som antes que os olhos vejam a nuvem.
Conclusão profética e restauradora. A proclamação que antecipou o milagre. Talvez você tenha vivido anos construindo com dor aquilo que parecia nunca se completar. Talvez seu coração já se acostumou com a espera e seu espírito já se calou diante do silêncio. Mas hoje, eu declaro com autoridade espiritual: o que levou anos, Deus pode redimir em dias, porque Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Deus que trabalha enquanto você descansa. Ele é o Pai que transforma a espera em milagre. Ele é o autor de um final que você ainda não viu, mas já está escrito em glória. Isaías 60:22 nos dá a chave. O menor virá a ser 1000, e o mínimo, uma nação poderosa. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. A prontidão de Deus não depende do nosso cronômetro, mas da nossa rendição. Quando chega o tempo dele, nada pode impedir. Nenhuma cadeia, nenhum decreto, nenhuma voz contrária pode frustrar o que Deus determinou. Por isso, hoje eu te convido a um ato profético. Fale em voz alta, com fé, mesmo que esteja sozinho, mesmo que o ambiente esteja seco. O que levava anos, Deus fará em dias, porque Ele é o Senhor do tempo e da promessa. Como as águas de Mara, aquilo que era amargo pela proclamação e obediência se torna doce. Aquilo que era motivo de choro se tornará testemunho. Aquilo que parecia fim se tornará início. Receba essa palavra. Receba essa restauração. Receba essa proclamação como ponto de virada espiritual. Porque hoje, algo se moveu. Deus ouviu. Hoje, o céu se abriu. E o tempo que parecia perdido será redimido. Amém.